O que são tokens? E os embeddings? Para que servem os prompts? A IA generativa, ela me ajuda em quê? E o copiloto, eu preciso dele? Para que ele serve? GPT, RAG, Gemini, Llama, OpenAI, DeepSeek, Hugging Face. Tem muita gente perdida tentando entender e gente mais perdida ainda tentando explicar e falando bobagem ou sendo superficial. Se você faz parte de um desses grupos, esse vídeo é para você. Inteligência artificial generativa é um dos inúmeros tipos de inteligência artificial. Ela se caracteriza por gerar conteúdos originais, textos, vídeos, imagens, áudios, músicas, código de software, tudo isso sem se basear em algo concreto, algo que já exista. Então você pode pedir em linguagem natural, crie um poema com o tema Eu amo uma pedra, e ele vai criar. A inteligência artificial generativa começou a ficar famosa no final de 2022, quando a empresa OpenAI lançou o seu modelo ChatGPT com um modelo de aprendizado LLM, Large Language Model. Esse modelo é treinado com um volume gigantesco de dados que, de forma muito resumida, são transformados em vetores para representar ideias, palavras, frases e conceitos em uma coordenada, em uma posição de um espaço multidimensional. Imagine um espaço vetorial de 3 dimensões. De um lado você tem a palavra tijolo, do outro você tem professora, mulher, professor e homem. Observe que tijolo, um objeto, está distante de homem e mulher, pessoas, e de professor e professora, profissões desempenhadas por pessoas. Por outro lado, professor e professora e homem e mulher estão próximos e provavelmente têm a mesma distância. Dessa forma, ele consegue calcular as distâncias de ideias e de conceitos. Por exemplo, professor menos homem mais mulher é igual a professora. Parece simples, não? Aqui nós estamos usando 3 dimensões para representar, as posições. Nos modelos da OpenAI, por exemplo, ele usa entre 1.500 e 3.000 dimensões. Outros modelos de outros fabricantes podem usar um número maior ou menor de embeddings, que são as coordenadas vetoriais que representam as ideias, conceitos. E os modelos com mais dimensões ou até mais parâmetros, eles são melhores? Na verdade não. Na verdade os modelos eles têm capacidades diferentes e alguns são mais rápidos e menos capazes, outros são mais lentos e mais capazes. Então existem modelos que são proficientes em tarefas muito específicas. Então pensem nos modelos como aqueles celulares das primeiras gerações. Provavelmente daqui a um ano estaremos usando modelos diferentes dos modelos que usamos hoje. E qual é mesmo o conteúdo de determinado modelo? É o conteúdo que foi usado no treinamento pelos seus idealizadores. E aí varia de acordo com quem resolveu criar e treinar esse modelo. Existem 3 formas de personalizar as respostas que eu quero que o modelo dê, de acordo com a minha convicção ou a convicção da minha empresa. A primeira é a engenharia de prompt, Prompt Engineering. A segunda é o RAG e a terceira é o Fine Tuning. Mas para que eu ia querer personalizar as respostas, uma vez que a inteligência artificial é muito inteligente e capaz? Lembre-se que o modelo é treinado com informações genéricas e neutras. Suponha que você pergunte para a inteligência artificial quem inventou o avião. A resposta deveria ser simples. Nós, brasileiros, aprendemos na escola que foi Santos Dumont. Mas a resposta é um pouco mais complicada do que isso, porque o avião foi uma construção. Primeiro, as pessoas voaram de asa delta, de ultraleves, de planadores e tudo mais, até que se construiu uma máquina que conseguia autonomamente decolar a partir do chão. O Santos Dumont foi o primeiro a fazer um voo público, com testemunhas em Paris e tudo mais. Mas alega-se que os irmãos Wright, dos Estados Unidos, fizeram o primeiro voo nesses critérios. Eles não tiveram testemunhas, mas eles têm uma fotografia, enfim. Percebam como é complicado chegar a uma resposta objetiva. Se você fizer uma pergunta dizendo que você é brasileiro e você quer saber para falar para o seu filho, alguma coisa, pode ser que ele responda Santos Dumont. Mas se eu estou construindo uma inteligência artificial para ajudar os estudantes do ensino médio brasileiro e tudo mais, eu posso colocar, através da engenharia de prompt, uma instrução explicando isso. Você é uma inteligência artificial que é um assistente para estudantes do ensino médio e você deverá responder de acordo com a linha pedagógica cultural brasileira. A engenharia de prompt é uma ferramenta poderosa que te ajuda a direcionar o que e como você quer que as respostas sejam dadas a partir da inteligência artificial generativa.
Outra forma seria treinar a inteligência artificial, o core do LLM, com informações sobre Santos Dumont. Então, livros, artigos, textos científicos, textos jornalísticos, falando sobre o evento do voo dele. Isso ajudaria a reforçar que a resposta para a pergunta quem inventou o avião seria Santos Dumont. Enquanto a engenharia de prompt seria o meio mais simples, rápido e barato de fazer a personalização, o fine tuning seria a forma mais complexa e cara para você fazer a mesma coisa, pois exigiria a manipulação do modelo em si e o uso de computação para fazer esse processamento. Entre esses dois métodos, nós temos ainda o RAG, que eu vou explicar agora como funciona. No RAG, eu não manipulo, não insiro conhecimento dentro do modelo em si. Eu uso um banco de dados vetorial externo para me trazer as respostas. Então, eu pego todos os documentos que eu quero que meu modelo reconheça o seu conteúdo. Se os textos forem muito longos, eu quebro ele em pedaços. A partir desses pedaços, eu gero os embeddings, que é basicamente transformar essas ideias, textos, palavras, frases em coordenadas num espaço multidimensional. E por fim, eu insiro todas essas coordenadas, esses embeddings, em um banco de dados vetorial. E assim está pronta a estrutura do meu RAG. Quando eu for construir o assistente que vai responder às perguntas dos meus usuários, eu crio um fluxo onde, ao invés de perguntar diretamente para o modelo, ele transforma a query em embeddings, usa esses embeddings para fazer uma consulta no banco de dados, gera o contexto dessa consulta com as informações que eu quero que sejam reforçadas no modelo e passo a query e o contexto para o modelo. Dessa forma, no caso da invenção do avião, fica muito mais claro para o modelo que a resposta correta deveria ser Santos Dumont. O RAG, então, é uma solução de customização intermediária. Ele fica entre a engenharia de prompt e o fine tuning. E todos os métodos podem ser combinados. A engenharia de prompt, por exemplo, é sempre recomendada, independente de você estar usando RAG, fine tuning. Agora, eu queria dar um exemplo prático do uso do RAG, mas sem precisar construir, usar um modelo, recrutar, entrar lá no Azure e tal. Eu vou usar, para isso, o Copilot do Microsoft 365. O Copilot, ele é um assistente vinculado ao Microsoft 365. Ele tem acesso aos seus e-mails, suas conversas do Teams, aos seus arquivos no OneDrive, aos arquivos que eventualmente alguém compartilhou com você no OneDrive e a todos os serviços que compõem o Microsoft 365. O acesso dele é limitado às áreas e dados que você tem acesso. Meu objetivo aqui é ser muito didático e mostrar como o Copilot pode ser útil para você. Então eu começo perguntando para o Copilot. Existe um produto chamado Microsoft Miracle? Eu sei que não existe e o Copilot começa procurando nos documentos, e-mails e todos os serviços do Microsoft 365. Depois ele ainda procura na web para ver se existe alguma referência desse tipo de serviço. Mas também não acha nada, aí está correto. Agora eu vou criar um documento do Word com informações de um produto fictício, como se ele existisse. Uma documentação técnica com informações sobre segurança, benefícios, como criar conta, como configurar. Eu salvo esse documento no formato Word no meu OneDrive e espero 30 segundos para dar tempo do indexador do Copilot ter acesso a esse documento. Mas nem é necessário porque na documentação diz que novas informações são contempladas em tempo real. Então eu fecho a janela do Copilot, abro uma nova e mudo a pergunta. Agora eu pergunto, documentação sobre Microsoft Miracle. E ele responde com base naquele documento. Ele explica que a fonte que ele usou para a resposta é o documento, mas no corpo da resposta ele trata o Microsoft Miracle como se fosse um produto que realmente existe, um serviço. E aí explica lá as aplicações práticas, funcionalidades, infraestrutura, tudo como se fosse um produto realmente existente. E é assim que funciona o RAG. Você pega informações privadas, suas ou da sua empresa, transforma em embeddings, armazena em um banco de dados vetorial e disponibiliza isso no processo de respostas às perguntas de um agente de inteligência artificial generativa.